Falávamos no item 13, certo, Camila? Não foi isso mesmo? Foi. Foi? Ah, não, foi da outra vez. Foi o 12? Então eu vou dar prosseguimento aqui no 13, porque nós estamos falando sobre os motivos de resignação. O que é resignação? É aceitar. Por que a gente aceita as aflições? Lembrando o que é aflição. Vocês lembram dessa palavra? Aflição é para bater, né? Por que a gente sofre? E qual é o motivo de aceitar esse sofrimento? Por que a gente aceita sofrer? O homem, ele pode abrandar ou aumentar a amargura das suas provas pela maneira que encara a vida terrestre. Perspectiva, né? Ele sofre tanto mais quanto veja mais longa a duração do sofrimento. Ora, aquele que se coloca no ponto de vista da vida espiritual abarca de um golpe de vista a vida corporal. Ele a vê como um ponto no infinito. Compreende-lhe a brevidade. E se diz que se esse momento penoso passará bem depressa, a certeza de um futuro próximo mais feliz o sustenta e o encoraja. E ao invés de se lamentar, ele agradece aos céus pelas dores que o fazem avançar. Para aquele, ao contrário, que não vê senão vida corporal, ou seja, só matéria, esta lhe parece interminável e a dor pesa sobre ele com todo o seu peso. O resultado dessa maneira de encarar a vida é diminuir a importância das coisas desse mundo, de levar o homem a moderar os desejos, contentar-se com sua posição sem invejar a posição dos outros, atenuar a impressão moral dos reveses e das decepções que o experimenta. Ele aure nisso uma calma. Aurir, gente, é colher, tá? Ele colhe nisso uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo como a da alma. Ao passo que, pela inveja, pelo ciúme e pela ambição, ele se tortura voluntariamente e aumenta assim as misérias e as angústias de sua curta existência. Resumindo o que eu acabei de ler, aceita que dói menos. Isso, a gente, né, acho que né, aceita que dói menos. Mas não é tão simples assim. É bem grosseiro o que eu fiz, mas se a gente busca compreender o que a gente passa por meio dos nossos estudos, por meio das nossas práticas, a gente começa a vislumbrar um ponto de vista diferenciado de quem é materialista. Tem como a gente melhorar. O ponto é esse, o estudo aqui é sobre isso. Tem como a gente perceber quem a gente é, olhar para dentro, olhar para fora e relacionar. Porque a gente percebe as coisas, né, no contraste. A gente confronta. O que é bom? O bom, ele vem contrastante com o mal. O que é essa luz? Essa luz, ela contrasta com o escuro, porque aqui eu vejo, mas no escuro eu não vejo. Então, a gente poder estudar, entender e ter esse ponto de vista da espiritualidade faz com que a gente desenvolva saúde. É basicamente isso. Quando a gente não considera certos fatores tão específicos quanto os quais a gente estuda aqui, a gente cai no item 14, o suicídio e a loucura. Foi muito trabalhoso poder estudar esse item para apresentar para vocês hoje. Suicídio. A gente quebra essa palavrinha, a gente tem sui e sídio. Esse sídio a gente vai encontrar em outras palavrinhas. Suicídio é a morte de si. E tem também qual outro que a gente já ouviu falar? Homicídio é a morte do homem, não é? Existe o fraticídio, que é a morte do fráter. Quem que é o fráter? É o irmão. Existe o inseticídio. O que é o inseticídio?
É a morte do inseto. Quem já falou do inseticida? Né? A gente tem que matar os bichinhos. Genocídio. O que é o genocídio? Genocídio é o extermínio de uma população, não é? De genos de origem, né? Então, essa palavrinha aqui, ela é complexa. Muitos são os autores que tentam discorrer sobre esse assunto. Jacques Lacan, Sigmund Freud, Émile Durkheim, na França, ele vai falar que o suicídio tem 3 motivos. Mas para nós, está muito mais relacionado com isso que eu comecei a ler no item anterior. Vamos começar? O suicídio é loucura. Camila, pode ler para nós, por favor? A calma e a resignação, obtidas pela maneira de encarar a vida terrestre e pela fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é a melhor proteção contra a loucura e o suicídio. Com efeito, a maior parte dos casos de loucura é devido à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem força de suportar. Se, pois, pela maneira como o Espiritismo faz encarar as coisas deste mundo, ele toma com indiferença, com alegria mesmo, os revés e as decepções que o teriam desesperado em outras circunstâncias, é evidente que essa força que o coloca acima dos acontecimentos preserva sua razão dos estremecimentos que, sem ela, o teriam perturbado. Olha só que interessante. Serenidade, calma, força. Meu irmão, seja forte. Para tal, seja calmo. Para tal, seja sereno, plácido, tranquilo. Isso aqui, gente, é a estrada para uma coisa que é sagrada. É isso aqui, ó. Deus quer de você isso aqui, ó. Saúde. Por isso existem os profissionais da saúde, que eles são, nossa, maravilhosos. Larissa. Todo médico, psicólogo, psiquiatra, enfermeiro, terapeuta, eles cultivam a saúde. Muitas vezes a saúde do organismo. O organismo vem de órgão. Órgão significa instrumento. Instrumento do que vocês acham? Instrumento do Espírito. Instrumento de Deus. Temos que cuidar desse patrimônio aqui, ó. Você cuida do seu corpo? Agora, a pergunta é, você cuida dos seus pensamentos? Vamos continuar no item 15. Ocorre o mesmo com o suicídio. Excluídos aqueles que se efetuam no estado de embriaguez e de loucura, e que podemos chamar inconscientes, é certo que quaisquer que sejam os motivos particulares, tem sempre por causa um descontentamento. Ora, aquele que está certo de não ser infeliz, senão por um dia, e de serem melhores os dias seguintes, tem facilmente paciência. Ele só desespera se não vê termo para seus sofrimentos. Gente, aqui as coisas têm jeito. Nisso que a gente vem contemplar, nisso que a gente vem estudar, é exatamente isso. A gente quer uma solução para essa coisa que machuca a gente. Jesus fala, não, meu filho, você tem solução sim, claro que você tem solução. Você é um bem-aventurado. Aqui, ó o título do capítulo. Bem-aventurados aflitos. Sabe o que é aventurado? Aventurare. Venturare é aquilo que está vindo. Aventura. Venturare. Latim. Adventurare. Então é aquilo que está ao seu encontro, é o que está vindo. Uma pessoa que é bem-aventurada é uma pessoa que está preparada porque está vindo. Por exemplo, quando tem um joguinho de aventura, vocês já viram, já jogaram joguinho de aventura? O personagem está indo e vai aparecendo situações, não é? Obstáculos. Aventura. É o que está vindo, é o que está vindo até você. Bem-aventurado você, que tem passado dificuldade. É o que Jesus vem dizer. Jesus vem falar, calma, calma, serenidade, calma. Li uma outra palavrinha que é importante, e ela é complexa. Paciência, que é a virtude de aguentar a dor. É a virtude de aguentar a dor, ser forte, entender o que você está passando, respirar fundo. Gente, exercício de respiração faz milagre.
Entendam o que está acontecendo aqui, ó. Temos respostas. Mas a gente pode ser só forte. Oi? A gente pode ser só forte. Forte é uma qualidade. Você precisa ser muitas coisas, mas é necessário perceber. Ser forte é uma consequência de várias ações. Então, você se prepara. O fraco um dia fica forte, você pode ter certeza disso. E é necessário. E é isso que a gente vem chamar. Temos que ser fortes em Cristo. A força verdadeira está nisso. Você sabe como é que é uma das representações simbólicas de Jesus Cristo? Lá da tribo de Judá? Que bicho que é? Leão. É um leão. Leão é forte, Ângela? Por que você acha que um leão representa Jesus? Olha a força dele. Olha o rugido daquilo. Então, assim, é aquela fortaleza mesmo que a gente precisa buscar. Sede perfeitos, assim como é vosso Pai. A gente tem que buscar isso. Olha só que interessante. Que é, pois, a vida humana em relação à eternidade? Se não bem menos do que um dia. Gente, o que a gente está vivendo aqui, frente ao que a gente já viveu, e frente ao que a gente ainda há de viver, ó, é um estalo. Mas esse estalo, ele é importantíssimo. E nesse período de 60, 70, 80, às vezes até menos, a gente tem coisas para aprender. Cultivem a saúde de vocês para a gente poder aprender um monte de coisa. E outra coisa, não se desesperem. Porque nesse desespero a gente cai aqui, ó. Loucura. Machuca, tá? Machuca. Ai, mesmo. Né? A Larissa falou de coisas importantíssimas. Quando você estiver lá no avião e acontecer uma despressurização da cabine, primeiro é a sua máscara. Primeiro a sua máscara. Porque quando a sua máscara estiver com você, se você estiver respirando, você ajuda todo mundo em volta. Não é? Dá para socorrer todo mundo. Vamos lá. Mas para aquele que não acredita na eternidade, que acredita que tudo se acaba com a vida, né? Se está oprimido pelo desgosto, pelo infortúnio, não vê seu termo senão na morte. Não esperando nada. Acha tudo muito natural, tudo muito lógico, abreviar suas misérias pelo suicídio. Gente, isso aqui é interessantíssimo. Interessantíssimo. Pessoa que faz umas coisas dessa, ela às vezes, poxa, não tem saída pra mim, não tem saída pra mim. Às vezes somos levados a isso. Existe a história do Divaldo Franco. Tinha um espírito que era o obsessor dele, e esse espírito queria que ele se matasse. Queria levá-lo ao suicídio. Tinha uma história aí relacionada ao karma, porque muito tempo atrás, acho que 400 anos antes, né? Esse espírito sofreu uma influência do Divaldo. O Divaldo influenciou na decisão dele se matar. Muito cuidado com esse tema. Muito cuidado com esse tema. O suicídio é um ato egoísta. Tá? É um tema delicado. Mas, vamos seguindo. A incredulidade e a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores excitantes ao suicídio. Elas dão a covardia moral. Gente, covardia moral. Nós temos que ter o contrário da covardia moral. É a coragem. Covardia é uma palavrinha que está muito relacionada à cauda. Cauda. A cauda do cachorro. Quando o cachorro está com medo, o que ele faz com a cauda? Não é? Quando o cachorro está com medo, ele bota o rabinho entre As pernas. É exatamente daí que vem essa... Botou o rabinho entre as pernas, ficou com medo. Covardia é esse medo. Esse gesto. Nós precisamos ter coragem moral. Seja bem-aventurado. O que vier por aí, eu topo. E eu quero dividir com vocês uma coisa que vai ser importante. Quando vocês estiverem com o pensamento corrido, pensando que as coisas da vida não vai dar jeito, vocês têm que entender uma coisa. O pensamento, ele parece uma nuvem. Quem já viu uma nuvem aí? Então, quando você começa a pensar numa coisa, essa nuvem,
ela começa a ter propriedades muito específicas. Certo? E vai tomando conta. Hã? E vai tomando Vai conta. tomando conta. Dependendo da qualidade dos seus pensamentos, você se conecta com uma faixa vibratória específica. E aí, meu querido, você abre caminho para coisas que são queridas ou não. Esse, né? Se você tiver na faixa FM, uma faixa alta, uma faixa bacana, é legal. Seu anjo da guarda te manda mensagem no WhatsApp, você vai lá e responde. Agora, se tiver na AM, meu amigo, vai ser uma barra. Então, o que eu quero dizer para vocês hoje é isso aqui, ó. É um poeminha da Cleonice Berardinelli. Mário, Oi, claro. é porque também, que tiver padrão vibratório baixo, né, o nosso anjo de guarda está conosco, mas ele não consegue ter acesso a nós. Exato, ele não consegue ter acesso a nós porque tá tudo lá já movimentado, né? Por exemplo, imagina você ter uma multidão de pessoas, a pessoa que te ama tá ali. Ela quer chegar até você, mas tá tudo cheio, tá tudo lotado. Ela não tem acesso até você. Mas quem é o responsável pelo seu amor próprio, a Larissa já falou. Quem é o responsável pelo amor próprio? O próprio. Mário, mas olha lá, eu já tô pensando nisso já faz tempo. Pensa. Pode falar. Mas também tem muitas dor que se a gente não aprende no amor, a gente aprende na dor. Que tipo assim, as dor às vezes é um puxão de orelha, mesmo se você tá com a ligação vibratória boa, mas é um puxão que você tem que melhorar um pouco mais. Mas aí o que acontece? Como é que você encara essa dor? Tem um jeito de você encarar e tem outro jeito de você encarar. Um sofrendo e um Te devolvo- tentando melhorar. Te devolvo uma pergunta. Você é paciente? Quando dói, você faz... Quando te dói, você grita ou você faz assim, ó? Eu respiro e durmo pra passar dor. Bacana. Isso com toda e qualquer Sai coisa. chorando. Agora, o que eu te falo é o seguinte. Cuidado com os seus pensamentos. Eu vou ler aqui pra vocês. Ó. Furia na noite o vento, num grande som de alongar. Não há no meu pensamento senão não poder parar. Parece que a alma tem treva, onde sopra crescer uma loucura que vem de querer compreender. Raiva nas trevas, o vento sem poder se libertar. Estou preso ao meu pensamento como o vento preso ao ar. Como é que o vento está preso ao ar? Ele é feito de ar. Eles estão Como é que você está preso ao seu pensamento? Você é feito dos seus pensamentos. Já está na hora de eu encerrar, pessoal. A gente encerra aqui, voltamos na semana que vem no item 16. Certo, Camila? Certíssimo, obrigado. Camila é sua secretária? Hã?